No vasto e intrincado tapeçar da vida na Terra, as formigas desempenham um papel que é, ao mesmo tempo, humilde e colossal. Estes pequenos arquitetos do solo são mais do que meros habitantes do nosso planeta. Eles são uma força vital que impulsiona os ecossistemas e molda o mundo natural de maneiras que muitas vezes passam despercebidas aos olhos humanos. Neste vídeo falaremos sobre a quantidade de formigas estimada no mundo e suas incríveis curiosidades peculiares. Quantidade de formigas no planeta Terra. Imagine um número tão grande que ultrapassa a compreensão humana, 20 quadrilhões. Esse é o número estimado de formigas que habitam nosso planeta. Para colocar em perspectiva, isso significa que para cada ser humano, existem aproximadamente 2,5 milhões de formigas. A biomassa desses insetos é tão impressionante que equivale a 12 milhões de toneladas de carbono, superando a biomassa combinada de todos os mamíferos e aves selvagens e representando cerca de 20% da biomassa humana. As formigas não estão distribuídas uniformemente pelo globo. Elas florescem nos trópicos, onde a biodiversidade atinge seu ápice. Florestas, desertos e até cidades são o lar desses insetos, embora sua presença seja menos comum em ambientes urbanos, destacando o impacto das atividades humanas nos ecossistemas naturais. As formigas são seres eusociais, o que significa que elas têm uma organização social altamente avançada. Dentro de suas colônias, há uma divisão clara de trabalho, com rainhas e machos dedicados à reprodução e trabalhadores especializados em construir ninhos, cuidar das larvas, procurar alimentos e proteger a colônia. É comum pensar nas formigas como insetos exclusivamente terrestres que carecem de asas. No entanto, na verdade elas pertencem ao grupo dos pterigotos, que são insetos alados, incluindo alguns que perderam suas asas por processos adaptativos, como é o caso das formigas. Mas nem todos os membros de uma colônia destes animais perderam suas asas. Acontece que tanto as rainhas quanto os machos as têm. De fato, quando chega a hora de reproduzir, eles fazem um voo nupcial para que, após o ato reprodutivo, a fêmea abata suas asas e se instale em terra, fundando sua própria colônia. Portanto, outra das curiosidades das formigas é que existem formigas com asas. Existem espécies cujas características defensivas podem representar uma ameaça significativa para humanos e outros animais. As toxinas produzidas por algumas dessas formigas não são apenas dolorosas, mas podem desencadear reações alérgicas graves e até mesmo risco de vida. Por exemplo, a formiga saltadora ou Jack Jumper, Myrmecia pilosula, encontrada principalmente na Austrália, é notória por seu veneno potente que pode provocar reações alérgicas intensas em indivíduos sensíveis. A formiga de fogo, Solenopsis invicta, uma espécie invasora em muitas partes do mundo, é conhecida por suas picadas ardentes que resultam em bolhas dolorosas. A formiga cabo-verde, Paraponera clavata, também conhecida como formiga-bala, tem uma das picadas mais dolorosas do mundo dos insetos, comparável a ser atingido por uma bala, daí o nome. Além do perigo direto para os seres vivos, algumas espécies de formigas podem se tornar pragas agrícolas, causando danos substanciais a culturas e plantações. Elas podem devastar colheitas, afetar a produção agrícola e levar a perdas econômicas consideráveis. As formigas são criaturas verdadeiramente notáveis, com uma história que remonta a tempos antigos, tão antigos quanto a era dos dinossauros. Estudos realizados pela Universidade de Harvard revelaram que as formigas surgiram pela primeira vez durante o período Cretáceo, há aproximadamente 130 milhões de anos. Isso significa que esses pequenos insetos já percorriam a Terra muito antes da ascensão e queda dos gigantes reptilianos que conhecemos como dinossauros. Curiosamente, as formigas não apenas testemunharam o desaparecimento dos dinossauros, mas também sobreviveram a outras grandes transformações ecológicas ao longo da história do nosso planeta. Elas resistiram à idade do gelo, adaptando-se habilmente a ambientes variados e desafiadores. Sua resiliência e capacidade de sobrevivência ao longo de milhões de anos são testemunhos de sua notável adaptabilidade e sucesso evolutivo. Essas criaturas diminutas, muitas vezes subestimadas, têm desempenhado papéis vitais nos ecossistemas terrestres, desde a polinização de plantas até a reciclagem de matéria orgânica. Sua extraordinária capacidade de trabalho em equipe e comunicação química complexa tornou possível a criação de sociedades altamente organizadas e eficientes. Algumas curiosidades notáveis sobre as formigas incluem: capacidade de organização. As formigas têm uma estrutura social complexa e são capazes de construir ninhos elaborados, alguns dos quais se estendem por vários metros abaixo da superfície. Comunicação. Elas se comunicam de maneiras diversas, principalmente através de feromônios, que são substâncias químicas que permitem uma comunicação eficaz dentro da colônia.
Força. Uma formiga pode carregar objetos que pesam até 50 vezes o seu próprio peso corporal, uma façanha de força que é proporcionalmente maior do que a de qualquer outro animal. Respiração. Curiosamente, as formigas não têm pulmões. Elas respiram através de pequenos orifícios em seus corpos que se conectam a uma rede de tubos que distribuem oxigênio. A sociedade das formigas. As formigas são exemplos notáveis de sociedades eusociais, onde a cooperação entre indivíduos é a chave para o sucesso da colônia. Cada formiga tem um papel específico, seja como rainha, macho reprodutor ou trabalhadora. As rainhas são as fundadoras das colônias e dedicam suas vidas à postura de ovos. Os machos, por outro lado, têm uma vida breve e morrem logo após o acasalamento. As trabalhadoras, que são fêmeas estéreis, são o coração da colônia, responsáveis por tarefas como forrageamento, cuidado com as larvas e defesa do ninho. Os ninhos das formigas são verdadeiras maravilhas arquitetônicas. Algumas espécies constroem formigueiros que podem se estender por vários metros no subsolo e incluir milhares de câmaras e túneis. Outras espécies optam por uma abordagem mais simples, vivendo em troncos de árvores ou sob pedras. Independentemente da complexidade, cada ninho é um reflexo da incrível capacidade de engenharia desses insetos. A comunicação entre formigas é primariamente química. Elas liberam feromônios para sinalizar alarme, indicar rotas de forrageamento e até mesmo para identificar membros de outras colônias. Esses sinais químicos são tão específicos que permitem uma coordenação perfeita entre os membros da colônia. Existem mais de 12.000 espécies conhecidas de formigas, e muitas outras ainda não foram descobertas. Cada espécie tem adaptações únicas que lhes permitem sobreviver em diferentes ambientes. Por exemplo, a formiga cortadeira é conhecida por cortar folhas e usá-las para cultivar fungos, que são sua principal fonte de alimento. As formigas desempenham um papel crucial na aeração do solo, na decomposição de matéria orgânica e na disseminação de sementes. Elas são agentes essenciais na manutenção da saúde dos ecossistemas e contribuem significativamente para a biodiversidade. As formigas são mestres da adaptação. Elas podem sobreviver em quase todos os ambientes terrestres, desde florestas tropicais úmidas até desertos áridos. Sua capacidade de trabalhar em conjunto e se adaptar a condições adversas é um testemunho de sua resiliência e inteligência coletiva. Assim como todos os organismos vivos, as formigas necessitam de água para sobreviver, apesar de suas necessidades hídricas serem relativamente modestas. É um espetáculo comum ver esses pequenos insetos se hidratando a partir de uma simples gotícula. Além disso, é interessante notar que as formigas mantêm o ambiente de seu formigueiro com um nível de umidade adequado, o qual elas mesmas regulam. Isso demonstra o papel vital que a água tem na manutenção e prosperidade de suas comunidades. Outra coisa curiosa sobre as formigas é que elas não ignoram os membros mortos ou mesmo feridos da colônia. Quando um deles morre no ninho ou perto dele, as trabalhadoras se encarregam de deslocá-lo para um local distante ou mesmo para uma câmara especial dentro do ninho. Em uma colônia que está sendo fundada apenas pela rainha, ela própria é capaz de separar o corpo de um membro morto e depositá-lo em um determinado lugar. As formigas são um lembrete da complexidade e da maravilha do mundo natural. Elas são pequenas em tamanho, mas imensas em número e impacto. Através de sua existência silenciosa, elas nos ensinam lições sobre cooperação, adaptação e a importância de cada criatura, não importa quão pequena, no grande esquema da vida na Terra. Enquanto caminhamos sobre a Terra, raramente percebemos que sob nossos pés, há um mundo inteiro de atividade, um império invisível que próspera na sombra das folhas e na escuridão do solo, um reino governado pelas formigas, os verdadeiros gigantes do nosso planeta.